A porta automática da emergência abriu às 23h47. Não entrou maca, não entrou ambulância, entrou uma mulher, sozinha, vestindo roupas simples de tons suaves que não combinavam com o hospital nem com o temporal lá fora. Cabelo escuro sobre os ombros, sem pressa, sem bolsa, sem nenhuma das marcas que eu tinha aprendido a ler em 6 meses de emergência. A urgência no passo, a dor no rosto, o medo nos olhos, a tensão na mandíbula de quem chegou, porque não tinha escolha. Ela entrou como quem estava exatamente onde deveria estar. Eu fui a primeira a me aproximar. Ela me olhou. Os olhos dela eram profundos, serenos, com uma qualidade que não encaixava com o caos do plantão. Não havia ansiedade, não havia dor visível, só uma calma que contrastava com tudo ao redor. Tenho uma ferida no coração, respondeu suavemente. Franzi a testa. Pensei em quadro de ansiedade, dor no peito, dificuldade para respirar. Ia perguntar se havia sudorese, falta de ar, irradiação. Antes que eu abrisse a boca, ela completou. É uma dor que não aparece nos exames. Algo no tom daquela voz me deu um arrepio que não era medo. Era algo mais próximo de uma inquietação profunda, como quando você percebe que está diante de algo que excede as categorias que tem disponíveis e vai precisar decidir o que faz com isso. Meu nome é Carolina Moraes. Tenho 28 anos. Era enfermeira formada há 6 meses, grávida de 5. Plantão noturno num hospital municipal da zona norte do Rio de Janeiro, temporal lá fora. Chuva batendo nas janelas como se o céu tivesse decidido não parar mais. E naquela madrugada de julho de 2019, eu estava carregando dentro de mim uma dor que também não aparecia em nenhum exame. Meu marido tinha morrido 3 semanas antes. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. E antes de fechar esse vídeo, vai no primeiro comentário fixado e entra no link que compartilhamos lá. Temos algo muito especial esperando por você. Cresci em Madureira, zona norte do Rio. Filha de família evangélica, convertida aos 16 anos numa igreja Assembleia de Deus que ficava numa rua paralela ao Mercadão. Aquele salão de piso frio, ventiladores de teto que giravam o verão inteiro, cadeiras de plástico encaixadas umas nas outras. Som alto o suficiente para você ouvir da calçada. O tipo de igreja que não tem vitral nem órgão, nem arquitetura imponente, mas tem uma presença de Deus que é real para quem está lá dentro. E eu estive lá dentro por mais de uma década. Me batizei nas águas com 18 anos, num domingo de tarde, numa banheira de fibra instalada no altar, rodeada pelos irmãos da igreja cantando e levantando as mãos. Chorei de um jeito que não sabia que era possível chorar. Por mais de uma década, servi como líder de louvor, tocava violão, dirigia a equipe de ministração nos cultos de quarta e de domingo, ensinava jovens sobre os fundamentos da fé. Sabia puxar um hino gospel num corredor de hospital às 3 da manhã se a situação pedisse. Sabia orar por quem estava passando mal de um jeito que chegava de verdade, não de protocolo. A Bíblia era minha âncora. A oração direta ao Pai, em nome de Jesus, era o único endereço que eu conhecia para falar com o céu. E dentro dessa tradição, aprendi desde cedo algo muito claro sobre a devoção mariana. Era um desvio. O pastor Eugênio, que me discipulou durante anos, ensinava com firmeza que invocar Maria era desviar os olhos do único mediador que era Cristo. Tinha versículos para isso, tinha argumentos históricos, tinha uma teologia coerente que eu aprendi e repeti e ensinei por mais de uma década sem questionar. Eu havia dado aulas sobre isso para jovens do grupo de adolescentes.
Havia criado estudos bíblicos sobre a diferença entre honrar e adorar. Havia orado por membros de famílias católicas que chegavam à nossa igreja trazendo aquela devoção de casa, pedindo, com toda a sinceridade e com todo o amor que eu genuinamente sentia por eles, que se libertassem do que chamávamos de confusão doutrinária. Havia feito isso durante anos, e havia feito isso acreditando, com toda a honestidade que eu tinha disponível, que estava certa. Para mim, Nossa Senhora Aparecida era uma imagem de gesso, um símbolo cultural do Brasil, daqueles que você vê no retrovisor de táxi e na prateleira de padaria. Uma devoção que eu respeitava como expressão humana, mas que não tinha nenhuma presença viva. Era essa Carolina que entrou no plantão naquela noite de julho. Era essa Carolina que aquela mulher foi encontrar. Rodrigo tinha nascido em família católica. A mãe dele, Dona Benedita, morava em Aparecida do Norte desde sempre. Ia à Basílica todo dia 12 de outubro sem faltar, desde antes de Rodrigo nascer. Mulher pequena, voz mansa, que falava de Nossa Senhora Aparecida com aquela intimidade de quem está falando de alguém da família. Quando a gente se casou, Dona Benedita me deu uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, daquelas de resina escura, Nossa Senhora, com a coroa de ouro e o menino Jesus ao coração. Foi logo depois da cerimônia, na festa, quando todo mundo já estava na segunda taça de refrigerante e o DJ começava a empurrar o repertório para o sertanejo. Ela me puxou de lado com aquele jeito dela, tirou a imagem de uma bolsinha de tecido, colocou nas minhas mãos com as duas mãos dela por cima. "É para proteger a casa de vocês", disse em voz baixa. Recebi com aquele sorriso educado de quem não quer ofender a sogra. Agradeci com carinho genuíno, porque o gesto era de amor e Dona Benedita era de amor. Mas por dentro, naquele momento, eu estava catalogando aquilo como o presente mais doutrinariamente complicado que eu havia recebido na vida. Guardei numa caixinha no fundo do armário junto com outros objetos que eu não sabia o que fazer. Nunca expus. Para mim, expor seria um ato de idolatria que minha consciência não aceitava. Rodrigo nunca me pressionou. Era homem bom, de fé simples, que orava da forma que eu havia ensinado a ele durante os 4 anos de casamento. Mas às vezes eu o via com aquele olhar distante quando passávamos na frente de uma igreja católica, ou quando a mãe ligava pedindo que rezassem juntos no mês de outubro. Havia algo nele que eu nunca havia conseguido alcançar completamente com a minha teologia. Só entendi o que depois que ele foi embora. E então ele morreu. Foi uma ligação às 3 da madrugada. O número era de um hospital que não era o meu. Uma voz que eu não conhecia me dizendo o nome do meu marido. Fui até lá no carro com as mãos travadas no volante, convencendo a mim mesma que era engano, que ia chegar e o médico ia me perguntar quem eu era procurando e eu ia explicar e ia ser engano. Fiz aquele cálculo no trânsito vazio da Avenida Brasil às 3 da manhã, contando as razões pelas quais não podia ser verdade, como se o número de razões pudesse mudar alguma coisa. Não era engano, era um corredor frio. Um médico com os olhos cansados que não sabia o que fazer com as mãos. Um enfermeiro que não me olhava nos olhos. Um lençol cobrindo um rosto que eu conhecia melhor do que o meu próprio. Acidente na Avenida Brasil. Carro atingido por veículo que avançou o sinal. Nada a fazer. Voltei para casa no amanhecer com a barriga de 5 meses e o apartamento vazio. Não lembro bem os dias seguintes. Lembro de fragmentos. A vizinha que ficou comigo na primeira noite, a minha mãe chegando de Campos dos Goitacazes com uma mala e o rosto fechado, a mãe de Rodrigo,
Dona Benedita, que saiu de Aparecida do Norte de ônibus e chegou na tarde do velório, com os olhos vermelhos, mas os pés firmes. Aquela firmeza de mulher que já passou por coisa difícil antes e sabe que o mundo continua rodando mesmo quando não devia. Depois do velório, virei máquina. Não chorava em público, não falava sobre o assunto, trabalhava o dobro, pegava plantões extras, me convencia de que me manter ocupada era a única maneira de não me partir por dentro. E as orações que eu havia feito desde a morte de Rodrigo, as mesmas orações que havia ensinado a dezenas de jovens em Madureira, com as mesmas palavras certas, a mesma estrutura correta, a mesma fé que eu havia jurado que era sólida, não chegavam a lugar nenhum. Ou pelo menos era assim que eu sentia. O céu parecia fechado. A Bíblia que eu abria pela manhã parecia texto sem voz. Dentro da minha tradição, quando o céu parece fechado, a explicação costuma ser a mesma: falta de fé, pecado não confessado, ou simplesmente a vontade soberana de Deus que não precisa se explicar a ninguém. Eu havia escolhido a terceira opção, e essa escolha estava me consumindo por dentro, com a mesma silência com que a chuva daquela noite consumia o asfalto lá fora. O Hospital Municipal da Zona Norte, onde eu trabalhava, não parava nunca. As luzes brancas da sala de emergência nunca se apagavam. O bip dos monitores cardíacos marcava o ritmo constante da vida e às vezes das despedidas. A chuva naquela madrugada de julho batia com força nas janelas e lá fora os morros da Zona Norte se confundiam com as nuvens. Aquela noite de plantão começou como todas as outras. Um rapaz de uns 18 anos com faca enterrada no ombro, trazido pelos amigos que não paravam de falar ao mesmo tempo, todos com tênis molhados de chuva. Uma senhora de 60 e tantos com crise hipertensiva, pressão em 22/12, a filha segurando a mão dela na maca e pedindo em voz baixa para todo mundo se acalmar. Uma criança de 3 anos com febre que não baixava, a mãe com olheira de quem não dormia direito há 2 dias. Eu me movia com eficiência, quase no automático que a enfermagem exige depois de um tempo, medindo sinais vitais, colocando soros, registrando dados, passando de um leito para o outro, com aquela velocidade que parece segurança, mas às vezes é só cansaço bem treinado. O cansaço aparecia nas bordas de tudo, no modo como eu segurava a prancheta, nas respostas curtas que eu dava aos colegas, na forma como eu evitava o olho dos pacientes que estavam muito assustados porque assustados queriam conversar e conversar custava mais do que eu tinha disponível. Enquanto caminhava pelo corredor central, senti uma leve pressão no ventre. Instintivamente coloquei a mão na barriga. Tranquilo, sussurrei, mais para me convencer do que para o bebê. Vai ficar tudo bem. O Dr. Hélio, médico plantonista, me olhou com aquela preocupação discreta de quem percebe, mas não sabe como dizer. Carolina, você deveria descansar mais. Estou bem, respondi sem parar. Não estava. Dormia pouco, comia mal. Comia sanduíche frio de cantina de hospital às 10 da noite e chamava isso de jantar. Vivia com um medo constante que não me atrevia a nomear, perder também o meu filho. Acordava às vezes de madrugada, com o coração acelerado sem ter sonhado nada, só com a certeza física de que algo ia dar errado. O bebê, o parto, alguma coisa que eu não tinha nome ainda, mas que o corpo conhecia. Então, às 23h47, a porta automática abriu. E entrou ela. Não entrou com urgência. Não entrou com o passo de quem está com dor ou com medo. Entrou com uma calma que era estranha naquele lugar.
A emergência de hospital público à meia-noite tem um ritmo que qualquer profissional de saúde conhece. As portas abrem com pressa, as vozes têm tensão, os corpos chegam com aquela qualidade específica de quem não escolheu estar ali. Ela não tinha nada disso. Vestia roupas simples, de tons suaves que não combinavam com o temporal lá fora e não combinavam com o hospital. Cabelo escuro sobre os ombros, sem bolsa, sem acompanhante, sem aquele olhar perdido de quem não sabe onde fica o balcão de atendimento. A presença dela fez o corredor mudar de qualidade. Não sei explicar isso clinicamente, mas percebi. Fui eu a primeira a me aproximar. Já havia descrito isso antes nesse testemunho, mas preciso contar de novo do começo, porque só agora, com a distância do tempo, consigo ver o que estava acontecendo em cada detalhe. Conduzi a mulher até um leito livre. Apertei o manguito para verificar a pressão normal, pulso estável, respiração tranquila, tudo clinicamente perfeito. O ar naquele pequeno espaço estava diferente, mais leve, mais silencioso, como se o ruído do hospital tivesse ficado do lado de fora da cortina. Tentei me concentrar no protocolo. Nome? A mulher sorriu levemente. Pode me chamar de mãe. Achei uma resposta estranha, mas não disse nada. Estava acostumada com pacientes que davam respostas evasivas, especialmente nas madrugadas. Quando terminei de verificar os sinais e me preparei para registrar os dados, a mulher estendeu a mão e pegou a minha. A pele dela estava morna, firme, e naquele instante senti algo que não sei descrever para quem não viveu. Uma paz inesperada, como se por um segundo todo o ruído interior tivesse sido desligado de uma vez. Não foi gradual, foi imediato, como trocar o volume de uma televisão do máximo para o zero. Ela falou em voz baixa, mas cada palavra parecia atravessar alguma parte de mim que ficava abaixo da consciência. Filha, a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Fiquei imóvel. Ninguém naquele hospital sabia que eu havia perdido um marido 3 semanas antes. Ninguém sabia do medo que eu carregava toda noite ao pensar em criar aquele filho sozinha. Não estava no meu prontuário, não estava na minha testa, não estava em nenhum lugar visível. Tentei me recompor. Preciso registrar seus dados, disse com voz profissional, quase fria. A mulher me olhou fixamente, como se estivesse lendo algo invisível. Há suficiente para ter visto muitas mães chorarem e muitas voltarem a sorrir. Parei de digitar. Havia algo na forma como ela falava que não parecia teatral nem delirante. Não havia desorientação, não havia incoerência clínica. Tudo nela era claro, claro demais para aquela hora da madrugada. Tem algum familiar que possamos chamar? Você tem alguém que cuida de você? Respondeu ela. O coração deu uma volta. Instintivamente coloquei a mão na barriga. Ninguém sabia que aquela noite o medo estava me consumindo. O uniforme era folgado. A barriga não era evidente ainda. E a mulher tinha entrado pela porta há menos de 10 minutos. Não havia como saber. Meu bebê está bem, murmurei quase sem perceber. A mulher sorriu. Seu filho será forte, não herdará a dor que hoje te pesa. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A razão começou a vacilar. A gente se conhece? Perguntei com um fio de voz. Te conheço desde antes de você aprender a andar, respondeu ela com ternura. Um silêncio profundo preencheu o leito. O som distante das sirenes pareceu se apagar. O murmúrio do corredor ficou distante, como se o tempo, por um segundo, tivesse respirado mais devagar. Então ela falou de novo, e desta vez cada palavra foi entrando em mim com um peso
que não consigo descrever com precisão médica. Filha, a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Fiquei imóvel. O filho que você carrega não veio sozinho. Ele é a resposta que você ainda não sabe que recebeu. A respiração travou no meu peito. E o amor que perdeste não terminou. Foi guardado por quem cuida do que é seu. Senti as lágrimas antes de perceber que estava chorando. Não aquele choro que eu evitava há semanas, controlado, envergonhado, contido. Esse veio de um lugar que eu não sabia que ainda estava aberto. Fiquei ali, de pé, ao lado do leito, chorando em silêncio, com a mão de uma paciente desconhecida segurando a minha. E pela primeira vez, desde a ligação das 3 da manhã, o peso no peito aliviou. Não sei quanto tempo passamos assim. Em algum momento, o Dr. Hélio chamou meu nome pelo corredor. Eu soltei a mão dela devagar, enxuguei o rosto com o dorso da manga e disse que ia voltar em alguns minutos para encerrar o atendimento. Fui ao posto de enfermagem, registrei o mínimo que consegui, voltei. O leito estava vazio, a cortina aberta, o lençol dobrado no canto como se nunca tivesse sido usado, sem rastro de nenhuma alteração, sem bolsa, sem documento, sem nenhum objeto. A mulher tinha desaparecido. Corri para o banheiro interno do leito. Vazio. As cortinas balançavam levemente, mas não havia corrente de ar. Saí para o corredor. Viram sair uma paciente daqui? Perguntei para uma colega. Não saiu ninguém, ela respondeu, confusa. Fui à recepção. A mulher que entrou sozinha há alguns minutos. O segurança balançou a cabeça. Só entraram as ambulâncias de sempre, enfermeira. Voltei devagar ao leito. Na maca não havia sinal de uso. Nenhuma roupa amassada, nenhum registro no sistema, como se ela nunca tivesse estado lá. E então percebi um aroma, suave, delicado, de rosas, não o perfume artificial do ambientador do hospital. Algo mais natural, mais puro, que preenchia o pequeno espaço sem ser invasivo. Fechei os olhos. Uma memória atravessou a minha mente como um raio. Dona Benedita, a tarde em que ela me mostrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida antes de me dar de presente no casamento. O cheiro de flores que havia no quarto dela em Aparecida do Norte. A voz dela dizendo, com aquela convicção tranquila de quem não precisa convencer ninguém: quando Nossa Senhora Aparecida está perto, a gente sente cheiro de rosas. Abri os olhos imediatamente. Não, isso era impossível. Eu havia ensinado durante anos que esse tipo de fenômeno não era base sólida de fé, que a fé verdadeira vinha pela palavra, não por experiências subjetivas, que visões e aparições eram um território perigoso, avaliado com ceticismo pela minha tradição. O leito estava vazio e o perfume continuava lá. Voltei à estação tentando agir com normalidade. As mãos tremiam levemente. A funcionária da limpeza passou ao meu lado e comentou quase para si mesma: que estranho. Por um momento senti cheiro de flor no corredor. Ergui o olhar devagar. Não estava sozinha nessa percepção. Fui até a segurança e pedi para verificar as câmeras. A câmera da entrada registrava o corredor a cada 5 segundos. No intervalo das 23h47, havia o vazio do corredor. No seguinte, havia eu, caminhando sozinha em direção ao leito livre. A mulher não aparecia em nenhum frame. Não contei para ninguém naquela noite. Terminei o plantão no automático. Saí no amanhecer com o sol fraco, tentando atravessar as nuvens que a chuva tinha deixado. Entrei no carro, coloquei as mãos no volante e fiquei parada no estacionamento por 20 minutos sem conseguir ir embora. Tentei racionalizar.
uma paciente com algum transtorno dissociativo. Alguém que saiu pela saída de serviço sem que ninguém percebesse. Um episódio de estresse intenso que distorceu minha percepção. Eu estava dormindo mal havia 3 semanas. Era possível que minha mente, exausta e enlutada, tivesse criado algo, mas o cheiro de rosas. A funcionária da limpeza tinha sentido também, e a câmera não tinha registrado a entrada de ninguém. A tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Aquela frase continuava voltando. Ninguém naquele hospital sabia do Rodrigo. Não estava no meu prontuário, não estava na minha testa, não estava em lugar nenhum visível. Eu não havia dito nada a ninguém, porque na minha tradição você não exibe a dor, você a entrega a Deus e segue. E eu havia seguido, mas por dentro estava despedaçando. Quem saberia dizer aquilo? Coloquei a mão na barriga. Vai ficar tudo bem, disse de novo, igualzinha àquela noite. Mas, desta vez, soou diferente. Não como tentativa de convencer, como se eu começasse, muito devagar, a acreditar. Nos dias seguintes, não orei do jeito que sempre orei, não conseguia. As palavras que eu havia usado durante anos, aquelas frases construídas e corretas do ponto de vista doutrinário, não saíam mais. Quando eu tentava, soavam vazias. Então comecei a orar de outro jeito, sem enfeite, sem performance, falando como quem não tem mais orgulho suficiente para fingir que está bem. Ajuda-me a não ter medo. Cuida do meu filho. Me dá força para continuar. E às vezes, sem saber exatamente de onde o gesto vinha, eu olhava para a imagem pequena de Nossa Senhora aparecida no criado mudo, que eu havia tirado do fundo do armário na noite depois da emergência, sem me perguntar por quê. E ficava em silêncio por alguns segundos antes de dormir. Não era oração, era olhar, mas era honesto. Numa tarde, enquanto organizava documentos no posto de enfermagem, meu celular tocou. Número que não reconheci. Senhora Moraes, aqui é da equipe de sinistros da seguradora. Gostaríamos de informar que o processo referente ao acidente do seu marido, Rodrigo Moraes, foi concluído. O seguro foi aprovado integralmente. O valor será transferido para sua conta ainda essa semana. Fiquei parada com o celular no ouvido. Nas semanas anteriores, eu havia ligado 3 vezes para a seguradora. Todas as 3 vezes, o atendente havia explicado, com aquela voz treinada para não dar esperança, que o processo seria longo, que haveria investigação do acidente, que o seguro de Rodrigo não era o mais completo, que talvez houvesse cláusulas que limitassem o pagamento que eu devia aguardar. Tem certeza? Completamente. O trâmite foi acelerado por resolução interna. A gente também ficou surpreso com a agilidade. Desliguei sem entender direito. Fiquei sentada no posto de enfermagem com o celular na mão, olhando para nada. Não era só dinheiro. Era o aluguel do mês que eu não sabia como pagar. Era as consultas do pré-natal que eu estava adiando. Era o medo específico de acordar às 3 da manhã e fazer conta de cabeça sobre como pagar o parto, como pagar os primeiros meses, como pagar a licença maternidade que não cobria tudo. Era a diferença entre ter chão embaixo dos pés e não ter. Naquela noite, fiz algo que não havia feito até então. Peguei a imagem de Nossa Senhora Aparecida do criado mudo e a trouxe para a sala. Coloquei na prateleira que Rodrigo havia colocado na parede para os livros dele. Ao lado, o terço de Dona Benedita que eu havia encontrado na gaveta do cômodo. Sentei na cadeira da sala, olhando para aquilo por um tempo. Obrigada, disse em voz baixa. Não estava invocando poder mágico. Não estava transformando um objeto em amuleto. Eu sabia que seguradoras pagam.
que trâmites se resolvem, que coincidências acontecem. Mas dentro de mim começava a se formar um fio invisível, conectando os acontecimentos. A noite na emergência, as palavras impossíveis, o fio daquele amor que havia sido prometido e que agora aparecia em formas concretas, práticas, financeiras, reais. E eu estava cansada demais para continuar ignorando o que aquele fio estava tentando me mostrar. Dias depois, em meio a um plantão pesado, deu entrada uma senhora mais velha com dificuldade para respirar. 70 e tantos anos, cabelo branco, rosário enrolado no pulso. Fui eu que a recebi. Enquanto ajustava o oxigênio e verificava a saturação, ela me olhou fixamente. Você tem uma luz diferente no rosto. Sorri por educação. Deve ser o cansaço. A senhora balançou a cabeça suavemente. Não é o cansaço. Fez uma pausa. É paz. Essa palavra me atravessou de um jeito que não esperava. Paz. Algo que eu não havia sentido desde antes da ligação das 3 da manhã. Algo que os cultos de domingo, os hinos, as orações de colegas da igreja e os versículos que eu mesma me repetia não haviam conseguido me dar naquelas 3 semanas de luto. E ali estava, instalando-se devagar, como uma brisa entrando por uma janela que estava fechada há muito tempo. Uma janela que eu não havia aberto, que havia sido aberta por uma mão que eu não havia pedido. A senhora segurou minha mão por um segundo. Deus está com você, moça. Não disse nada, mas não tirei a mão. Naquela mesma semana, tomei uma decisão que me surpreendeu. Decidi entrar numa igreja católica. Eu passava na frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Engenho de Dentro centenas de vezes no caminho para o hospital. Nunca havia prestado atenção. Na tarde de uma quarta-feira, depois do plantão, estacionei o carro na frente e fiquei sentada com as mãos no volante por alguns minutos. Então, empurrei a porta. O interior estava em silêncio, algumas velas acesas, 2 ou 3 pessoas nos bancos rezando dispersas. Avancei devagar. Não sabia onde sentar, não sabia o que fazer com as mãos. O meu corpo inteiro estava fora do vocabulário daquele espaço. E então a vi. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, simples, com os braços fechados sobre o peito, a coroa dourada, o menino Jesus ao coração. O mesmo rosto da imagem que estava no meu criado mudo. O coração deu uma guinada. Me sentei no último banco. Durante vários minutos não falei nada, só olhei. O silêncio daquela igreja era diferente do silêncio do apartamento. Não era pesado, não era vazio. Era acolhedor, como se aquele espaço tivesse sido construído exatamente para o tipo de pessoa que chega sem saber o que está fazendo ali. Uma vela acesa do lado da imagem projetava uma sombra leve na parede. Pensei no pastor Eugênio ensinando que invocar Maria era desviar os olhos do único mediador. Pensei nos anos que passei ensinando a mesma coisa a jovens. Pensei em quantas pessoas eu havia tentado convencer a se afastar de exatamente aquilo que agora, sem entender completamente como, estava me trazendo alguma paz. Não foi uma conversão de teatro. Não foi a cortina rasgando do topo ao fundo. Foi mais quieto. Foi mais parecido com sentar num banco e ficar em silêncio com alguém de quem você ficou afastado por um tempo longo demais. Pela primeira vez em meses, não falei do medo. Falei da gratidão. Semanas depois, comecei o processo formal de catequese de adultos. O grupo se reunia toda terça-feira à noite numa salinha nos fundos da paróquia. Cadeiras de plástico, quadro de giz, um padre jovem chamado P. Marcos, que tinha a paciência de quem escolheu a vida inteira para aquilo. Era estranho estar num grupo
aprendendo o que para mim havia sido proibido durante anos. Na primeira noite, enquanto o padre explicava a presença real de Cristo na Eucaristia, eu me peguei repassando mentalmente todos os argumentos contrários que o pastor Eugênio havia me ensinado. Os mesmos argumentos que eu havia usado em debates, em aulas com jovens, em conversas de família. Mas agora eu os ouvia de outro lado e percebeu que nem todos eram tão sólidos quanto eu havia achado. O pé. Marcos nunca tentou me convencer de nada, nunca disputou com a minha tradição anterior. Quando eu levantava alguma questão difícil, ele me ouvia com atenção genuína e respondia sem pressa, como alguém que não tem medo da pergunta porque já passou por ela. Não era fé ingênua. Não negava a minha dor, não apagava a morte de Rodrigo. Não descartava o que havia aprendido na tradição evangélica sobre Cristo e sobre a Escritura. Mas havia entendido algo diferente. O sofrimento não havia sido punição. Havia sido o lugar onde uma mãe foi me encontrar. Enquanto meu ventre crescia e o bebê se movia com força, e ele se movia muito desde cedo, aquela criança não ficava parada nem dentro do útero. Eu comecei a experimentar uma certeza que não tinha nome, mas tinha peso. Aquela noite na emergência não havia sido coincidência, havia sido uma visita. Não para me impressionar, para me resgatar do abismo silencioso em que eu estava caindo. No hospital, meus colegas percebiam a mudança. Antes você era eficiente, me disse uma colega numa tarde, enquanto fazíamos a virada de turno. Agora você é diferente, escuta mais. Pensei no que responder. Disse: aprendi que às vezes escutar é o procedimento. Ela me olhou de um jeito engraçado. Eu havia notado também a diferença. Não era a eficiência menor, era a eficiência com outra qualidade. Antes eu cuidava de corpos. Agora eu continuava cuidando de corpos, mas com a consciência de que, dentro de cada um daqueles corpos, havia alguém carregando algo que não aparecia nos exames. Quando segurava a mão de um paciente com medo, já não fazia só por protocolo. Fazia lembrando daquela noite, lembrando como uma mão morna havia segurado a minha quando eu mais precisava. Um rapaz de uns 22 anos deu entrada com um diagnóstico difícil. Câncer, estágio avançado. Estava sozinho, sem família. Me disse que os amigos dele não sabiam o que fazer com aquela notícia e haviam parado de ligar. Fiquei ao lado dele mais tempo do que o necessário. Não disse grandes discursos, não citei versículo, não falei de Deus, não tentei transformar aquilo em oportunidade de testemunho. Só fiquei lá. Quando saí do quarto, entendi algo com clareza que antes eu nunca havia conseguido formular. A paz que eu havia recebido naquela madrugada não era um bem que eu guardava. Era algo para ser distribuído, leito por leito, mão por mão, no ritmo quieto de um hospital que nunca para. Naquela noite, ao chegar em casa, escrevi no caderno: a misericórdia que recebi não é minha. É minha a responsabilidade de passá-la adiante. Rodrigo teria gostado dessa frase. Numa noite, ao chegar em casa, abri as caixas que eu havia evitado desde a morte de Rodrigo. Tinha 2 caixas de papelão no alto do armário. Havia colocado lá na semana depois do velório, com aquela decisão mecânica de quem sabe que não vai conseguir lidar com aquilo agora e precisa que aquilo fique num lugar onde não possa ver. Me sentei no chão do quarto com as 2 caixas na frente. Fotografias, cartas, recordações do casamento. Um bloco de anotações com a letra de Rodrigo que eu não sabia que existia. Uma camisa dobrada que ainda cheirava ao perfume dele. As lágrimas vieram, mas desta vez não foram desesperadas. Foram limpas.
daquele jeito que a tristeza fica limpa quando você para de lutar contra ela e deixa ela acontecer. Sinto sua falta, sussurrei, olhando uma foto dos dois na praia de Búzios, o único aniversário que conseguimos viajar juntos. Mas já não estou com raiva de Deus por ter te levado. Aquela frase me surpreendeu. Meses atrás eu não teria conseguido dizê-la. Não tinha respostas teológicas sobre o mistério do sofrimento. Não entendia por que um homem bom, de 32 anos, com um filho a caminho, morria na Avenida Brasil numa madrugada de julho. Não tinha como entender, mas agora sabia algo que antes eu negava. Deus não havia provocado a minha dor. Tinha me sustentado no meio dela. E Nossa Senhora Aparecida havia atravessado a porta automática de uma emergência pública às 23h47, para me lembrar disso de um jeito que nenhum sermão havia conseguido. No dia seguinte, entrei no confessionário pela primeira vez na vida. Fiquei na fila por uns 20 minutos, com as mãos no ventre, revisando mentalmente o que ia dizer. Não havia preparado um roteiro, mas havia pensado no assunto. A arrogância de quem passa anos ensinando verdades absolutas sobre o que outras pessoas deveriam acreditar. O padre era um homem de uns 60 anos, rosto comum, voz tranquila. Não me olhou como alguém que vinha de outra tradição. Me olhou como alguém que havia chegado. Falei da arrogância doutrinária de anos, das vezes que havia ensinado jovens a se afastar de uma devoção que agora eu compreendia de dentro, da raiva que havia sentido de Deus depois da morte de Rodrigo, a raiva que eu havia embalado numa linguagem de resignação cristã para não ter que sentir o peso real dela, e da noite na emergência. Contei tudo. Quando terminei, o padre ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: "A misericórdia não espera que a gente esteja pronta. Ela nos encontra do jeito que estamos." Quando ele pronunciou as palavras da absolvição, senti uma liberação que não esperava. Não era emoção intensa, era descanso, como se uma carga invisível tivesse sido aliviada de uma vez, devolvendo ao meu corpo um peso de ar que ele havia esquecido como segurar. Saí da igreja respirando mais fundo do que em meses. Samuel nasceu em novembro, numa manhã de céu azul. O parto foi longo, 12 horas, sem Rodrigo do lado de fora esperando com os joelhos batendo de nervosismo, como ele mesmo havia dito que ia ficar quando eu ainda estava no primeiro trimestre. Dona Benedita havia viajado de Aparecida do Norte e estava na sala de espera. Quando a enfermeira saiu para dar a notícia, ela abaixou a cabeça e fechou os olhos por um momento antes de sorrir. Quando colocaram Samuel nos meus braços pela primeira vez, o mundo ficou quieto, do jeito que o mundo só fica em alguns momentos na vida. 3,2 kg, cabelo escuro, que era de Rodrigo, testa franzida de quem acabou de chegar num lugar que não conhecia ainda. Fui até a janela do quarto com ele. O rio tinha aquele azul de novembro que só aparece quando a chuva vai embora de vez. "Olha", disse para ele em voz baixa, "é o mundo." Ele não abriu os olhos, mas fechou os dedinhos em torno do meu polegar. Chorei, do tipo limpo. Rodrigo não estava ali. A ausência doía de um jeito específico, daqueles que não têm leito nem fim. Mas, pela primeira vez desde aquela ligação das 3 da manhã, a dor coexistia com outra coisa. Aquele menino era a resposta que eu ainda não sabia que tinha recebido. Exatamente como ela havia dito. Rodrigo não estava ali. A ausência doía. Doía de um jeito que não vai embora. Mas, pela primeira vez desde aquela ligação das 3 da manhã, a dor coexistia com outra coisa. Gratidão. Aquele menino era a resposta que eu ainda não sabia que tinha recebido, exatamente como ela havia dito.
Samuel tem 3 anos agora. Acorda cedo, sempre. Às 6 da manhã já está na beira da minha cama chamando, com aquela voz rouca de quem acabou de sair do sono, mas já tem urgência de viver. Ele quer café com leite e bolacha e a música da vovô Benedita, que ele chama de a música das mãos, porque viu Dona Benedita rezar o terço uma vez e achou que ela estava fazendo uma dança com as mãos. Eu faço o café, coloco a música. Fico sentada na cozinha vendo ele comer com aquela concentração de criança que ainda não aprendeu a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Rodrigo não está aqui para ver isso. Essa dor não vai embora. Não deveria. Há dores que ficam porque as ausências ficam, e tentar apagar a dor seria apagar a presença que a gerou. Aprendi a conviver com isso, não como resignação, mas como respeito. Mas o apartamento está cheio. Está cheio de Samuel gritando: "Mamãe, olha!" para qualquer coisa que achei interessante. Está cheio de vizinha que parou de ser só vizinha e virou a tia Vera que fica com ele nas tardes que eu trabalho. Está cheio do cheiro do caldo de frango de Dona Benedita quando ela vende Aparecida a cada 2 meses e enche a geladeira antes de ir embora. E toda tarde, antes de Samuel dormir, a gente senta no tapete da sala e eu ensino a ele a mesma coisa que Dona Benedita me ensinou. Não com as palavras teológicas certas, não com a doutrina completa, mas com o gesto simples de juntar as mãos e dizer obrigada. Ele junta as mãos com aquela seriedade de quem está fazendo uma coisa importante. E nos primeiros meses com Samuel, o apartamento que antes parecia vazio foi mudando de um jeito tão gradual que eu mal percebi enquanto acontecia. Primeiro foi a luz. As janelas que eu havia deixado meio fechadas nos meses depois do velório, porque não tinha energia para abrir de manhã e porque a luz de manhã era o horário em que Rodrigo sempre ligava o rádio e eu não queria sentir aquela ausência específica. Essas janelas eu comecei a abrir de novo. Por Samuel. Criança precisa de luz. Depois foi o barulho. Aquele silêncio pesado do apartamento foi sendo preenchido pelo choro do bebê, pelos sons do monitor, pela minha própria voz cantando músicas que eu cantava sem perceber que estava cantando. Melodias que Dona Benedita me havia cantado uma vez em Aparecida do Norte, que eu havia achado bonitas, mas nunca aprendido de verdade, e que voltavam agora como se sempre tivessem estado lá, esperando para ser lembradas. Numa tarde, sentada na cadeira de amamentação com Samuel adormecendo no peito, falei em voz alta para o apartamento silencioso. Não entendo todos os caminhos de Deus, mas sei que você não me abandonou. Fiquei em silêncio depois disso. Era a primeira declaração de fé honesta que eu havia feito desde a morte de Rodrigo. Não era a fé performática do coro de louvor, não era a fé articulada da líder que tinha resposta para tudo. Era a fé de quem perdeu muito, mas olha para um bebê dormindo no peito e decide que vai continuar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida ficava agora na sala, no oratório que eu fiz com a prateleira que Rodrigo havia colocado na parede para os livros dele. Ao lado, o terço de Dona Benedita. Uma vela pequena que eu acendia às noites, não como amuleto, como memória. Memória de que fui buscada quando estava me perdendo, e como compromisso de que a filha que foi buscada não vai ficar no mesmo lugar, vai se mover, vai continuar. Dona Benedita veio do interior de São Paulo para conhecer o neto. Ficou 3 dias no apartamento. Dormiu no quarto que tinha sido de Rodrigo, sem que nenhuma das duas precisasse falar sobre isso. Cuidou de Samuel, fez caldinho de frango, organizou o quartinho do bebê com aquela eficiência silenciosa de mulher do interior
que sabe que o que as pessoas precisam às vezes não tem a ver com palavra, tem a ver com presença. Na tarde do segundo dia, ela me encontrou rezando o terço diante da imagem. Eu não ouvi ela entrar na sala. Quando percebi que ela estava lá, tive o impulso de me explicar, de dizer que ainda estava processando, que não tinha certeza do que acreditava, que era complicado. Mas Dona Benedita não precisava de explicação. Ela simplesmente se sentou ao meu lado, tirou o terço dela do bolso do avental, o mesmo terço que eu havia visto nas mãos dela em todas as visitas desde que me casei com o filho dela, e rezou comigo. Ficamos assim por um bom tempo, as duas. O apartamento silencioso, o Samuel dormindo no quarto, as vozes das duas baixinhas na sala de Rodrigo. Quando terminamos, ela pegou a minha mão com aquele jeito dela, firme e gentil ao mesmo tempo. "Ela te encontrou", disse. Não precisei perguntar de quem ela estava falando. Semanas depois, a paróquia organizou um retiro espiritual para profissionais de saúde. Me pediram para dar meu testemunho. Fiquei em silêncio por alguns dias antes de aceitar. Não sabia como contar aquilo sem parecer louca ou ingênua. Uma enfermeira evangélica que atende uma paciente de identidade impossível de confirmar e volta a se achar dentro de uma paróquia católica. Em qualquer contexto em que eu tivesse contado essa história um ano antes, teria sido exatamente o tipo de relato que eu mesma avaliava com ceticismo. Mas aceitei. O retiro foi num sítio em Petrópolis, um fim de semana. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, gente que passa a vida inteira dentro de hospitais, que aprende a conviver com a morte como rotina de trabalho, que carrega no corpo o cansaço específico de cuidar de pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas. Na sessão de testemunhos, me levantei com Samuel no colo. Ele tinha quase 1 ano na época e não ficava parado em lugar nenhum. E falei com mais clareza do que esperava. Eu não estava buscando a Deus naquela noite, disse. Estava com raiva dele, estava ferida, estava fechada. Mas ele me buscou e fez isso através de uma mãe, de um jeito que não estava no meu mapa teológico e que não preciso defender nem explicar para mais ninguém além de mim mesma. Não afirmei que havia tido uma aparição oficial. Não precisava de rótulo. O que havia vivido era íntimo, pessoal e não dependia de validação externa para ser real. O maior milagre não foi o desaparecimento inexplicável, continuei. O maior milagre foi que o meu coração, endurecido pela dor, voltou a bater com esperança. Samuel olhou para a plateia com aquele olhar de criança que não entende o que está acontecendo, mas percebe que é importante. O silêncio na sala era profundo. Quando terminei, muitos se aproximaram. Alguns choravam, outros agradeciam, outros simplesmente abraçavam sem dizer nada. Uma enfermeira de uns 50 anos, com o jaleco ainda do plantão, veio até mim com os olhos cheios de lágrimas. Perdi meu marido 2 anos atrás e havia parado de rezar. Havia parado de tudo. Hoje senti que alguém estava me chamando de volta. Segurei a mão dela por um momento. Entendi então algo que não havia entendido antes. Aquela noite na emergência não tinha sido só para mim. Era uma história para ser contada, um consolo para ser passado adiante, uma ponte para outros corações que estavam partidos na mesma silência em que o meu havia estado. Nossa Senhora Aparecida não havia ido ao Hospital Municipal da Zona Norte do Rio de Janeiro por acidente. Havia ido por mim e por tudo que viria depois de mim. 3 anos depois daquela noite, voltei a caminhar pelo mesmo corredor da emergência. As luzes brancas, as mesmas. O bip dos monitores, o mesmo ritmo constante.
o plantão de uma noite como todas as outras, um senhor com dor no peito, uma criança com febre, uma mulher com tontura. O hospital público da Zona Norte não para nunca, mas eu havia mudado de um jeito que não aparece em nenhum exame. Parei em frente ao leito onde havia atendido a mulher desconhecida. O mesmo leito, a mesma cortina. Apoiei a mão no trilho e fechei os olhos por um instante. Conseguia lembrar cada detalhe. A voz serena, o olhar profundo, o calor da mão dela sobre a minha, o aroma de rosas que a funcionária da limpeza também havia sentido no corredor. E, acima de tudo, as palavras: Filha, a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Agora entendia o significado completo. O amor preparado para mim não era só o Samuel. Embora o Samuel, aquele menino de 3 anos que perguntava onde ficava o céu e se a vovó Benedita morava lá perto da lua, fosse em si mesmo um milagre que eu não havia pedido, mas havia recebido. Era uma vida nova, uma fé que não havia nascido de tradição, mas de experiência. Uma direção que eu não havia escolhido, mas que havia sido escolhida por mim antes de eu estar pronta para aceitá-la. O amor preparado para mim não era só o Samuel, embora o Samuel, aquele menino de 3 anos que perguntava onde ficava o céu e se a vovó Benedita morava lá perto da lua, fosse em si mesmo um milagre que eu não merecia. Era uma vida nova, uma direção diferente, uma fé que não havia nascido de tradição, mas de experiência, que é o único tipo de fé que resiste quando o temporal bate de verdade. Em casa, enquanto embalava Samuel antes de dormir, eu falava baixinho para ele. Sua vida tem propósito, dizia. Não foi coincidência você chegar no meio da minha noite mais escura. E numa tarde, olhando para uma fotografia antiga de Rodrigo, senti uma paz diferente. Já não havia culpa, já não havia raiva de Deus, havia aceitação. E ao lado dela, gratidão pelo amor que a gente viveu e pelo amor que sobreviveu à perda. Obrigada pelo amor que a gente viveu, sussurrei. E obrigada porque, mesmo na perda, eu não fui abandonada. Há algo que aprendi sobre a oração depois daquela noite que preciso dizer. Eu havia sido boa oradora durante anos. Sabia construir uma oração com começo, meio e fim. Sabia interceder por outras pessoas de um jeito articulado e teologicamente correto. Sabia louvar, sabia agradecer, sabia pedir. O que eu não sabia era falar com Deus de um jeito honesto. Honesto no sentido de não fingir que estava bem quando não estava. Honesto no sentido de não usar a linguagem de resignação quando o que eu sentia era raiva. Honesto no sentido de aparecer diante do céu com o que eu tinha, que na maioria das noites, depois da morte de Rodrigo, era muito pouco. Era cansaço, era medo, era uma barriga crescendo num apartamento silencioso. A mulher daquela noite não me pediu que eu fosse forte. Não me pediu que eu confiasse mais. Não me pediu que eu superasse o luto mais rápido ou que encontrasse sentido na dor. Ela simplesmente me disse a verdade. A dor não é maior do que o amor que está sendo preparado. E foi isso. Não era conselho, era promessa. E as promessas, diferente dos conselhos, não exigem que você faça alguma coisa em troca. Exigem apenas que você espere. Aprendi a esperar. Aprendi que esperar não é passividade. É a coisa mais ativa que existe. É acordar todo dia com a barriga maior e o apartamento ainda silencioso e decidir, mais uma vez, que não vai desistir. É pegar o celular às 2 da manhã, quando o medo aparece, e em vez de procurar estatísticas de parto, colocar a mão na barriga e falar com o bebê que ainda não chegou. É rezar sem saber exatamente para quem, mas rezar mesmo assim, com as palavras que você tem,
no idioma que te pertence. Aprendi a rezar de jeitos que nunca havia rezado antes. A Ave Maria, que aprendi com nervosismo e vergonha naquela primeira noite depois do plantão, agora eu rezo todo dia. Não como obrigação, como conversa, como o tipo de conversa que você tem com alguém que já provou que está do seu lado. O terço de Dona Benedita, que ficava esquecido na gaveta do cômodo de Rodrigo, hoje fica no meu bolso do avental durante os plantões. Não é superstição, é memória. É eu dizendo para mim mesma, a cada paciente que recebo, que fui cuidada quando mais precisei. E quando o plantão é pesado, quando entra uma criança que não deveria estar sofrendo, quando sai um paciente que não deveria ter ido ainda, quando o cansaço pesa mais do que o corpo aguenta, eu seguro aquele terço e lembro. A dor não é maior do que o amor que está sendo preparado. Para mim, para eles, para quem eu ainda não conheço, mas que vai precisar de uma mão firme num corredor de hospital às 3 da manhã. Há uma coisa que não contei ainda sobre aquela madrugada no hospital. Quando voltei ao posto de enfermagem, depois de perceber que o leito estava vazio, fiquei sentada por alguns minutos com a ficha de atendimento em branco na mão. Precisava registrar alguma coisa. O sistema exigia que todo atendimento tivesse registro. Hora de entrada, queixa principal, sinais vitais, conduta. Abri o prontuário no computador. Fiquei olhando para a tela. O que eu registrava? Uma paciente que entrou sem documento, sem nome confirmado, com queixa de ferida no coração que não aparece nos exames, que me disse palavras impossíveis sobre minha vida pessoal, que desapareceu sem passar pela câmera e cujo único rastro era um aroma de rosas que a funcionária da limpeza também havia sentido no corredor. Fechei o prontuário sem registrar. Nunca registrei. Nos anos seguintes, pensei muitas vezes se havia sido a decisão certa. Tecnicamente, seria uma irregularidade. Mas o que eu registraria? Sem nome, sem documento, sem diagnóstico verificável, sem presença nas câmeras. Decidi que algumas coisas não precisam de laudo para ser reais. A ciência que aprendi na faculdade de enfermagem me ensinou a medir, a documentar, a verificar. E eu respeito isso. É o que me permite cuidar bem de pacientes. É o que separa assistência de saúde de achismo. Mas a ciência também me ensinou que há fenômenos que ainda não têm explicação dentro dos parâmetros que o método científico atual consegue abarcar. Isso não os torna inexistentes, torna o método limitado, o que é diferente. Eu, que passei anos insistindo que a fé precisava ser racional para ser válida, aprendi que há realidades que chegam antes da racionalização. Chegam no corpo, chegam na pele, chegam no cheiro de rosas num corredor de hospital às 2 da manhã. E a única coisa honesta que posso fazer com isso é contar. Uma última coisa sobre Rodrigo. Encontrei nas caixas que abri naquela noite um caderno pequeno com a letra dele. Não sabia que existia. Estava no fundo de uma caixa debaixo de alguns documentos. Eram anotações esparsas, alguns dias sem título, alguns com data, pensamentos, impressões, coisas que ele estava processando. Num deles, sem data, ele havia escrito: às vezes acho que Deus está mais perto de mim quando fico em silêncio do que quando oro em voz alta. Não sei se isso é falta de fé ou sobra de fé. Li aquela frase 3 vezes. Rodrigo nunca me contou que pensava assim. Na nossa vida juntos, ele orava comigo do jeito que eu havia ensinado. Em voz alta, com palavras, com estrutura. Era o que ele sabia que eu esperava. Mas, no silêncio do caderninho dele, havia algo mais honesto. Chorei, não de tristeza, de gratidão por ter encontrado aquilo, por ter podido ver, mesmo depois da morte,
um pedaço do meu marido que ele não havia me mostrado em vida. E pensei na mulher daquela madrugada, que havia dito que o amor que eu havia perdido não havia terminado, que havia sido guardado por quem cuida do que é seu. Talvez esse caderno fosse uma pequena prova disso, guardado para ser encontrado quando eu estivesse pronta para ler. Desde 1699, quando os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram a rede vazia no rio Paraíba do Norte e encontraram no fundo da água uma imagem que ninguém havia pedido. Nossa Senhora Aparecida vai onde os filhos estão, não onde os filhos acharam que ela deveria estar, onde eles estão de verdade. Ela foi a um hospital público da zona norte do Rio de Janeiro, numa madrugada de julho, com temporal lá fora, entrar pela porta automática de uma emergência e sentar ao lado de uma enfermeira evangélica grávida que havia jurado durante anos que aquilo não era possível. Não foi para impressionar, foi para resgatar uma filha que estava prestes a perder a esperança. E as palavras que ela disse naquela noite não foram promessa vaga. Foram uma verdade que se cumpriu passo a passo, mês a mês, na conta do seguro que foi aprovada, no bebê que nasceu saudável em novembro com 3,2 kg, e os cabelos de Rodrigo no oratório montado na prateleira de Rodrigo, no terço que Dona Benedita deixou na minha mão numa tarde de sol. Ela vai onde os filhos estão, em hospitais, em apartamentos com janelas fechadas, em estacionamentos às 3 da manhã com as mãos no volante, em corações evangélicos que aprenderam durante anos que ela não existe, em corações que pararam de rezar, em corações que estão grávidos de medo e não sabem o que vem pela frente. Ela não espera que você a busque, ela vai até você. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui embaixo uma palavra só: esperança. É a nossa forma de dizer que continuamos confiando mesmo quando não entendemos. Compartilha com quem está no meio de uma noite escura, com quem perdeu alguém e ficou com raiva de Deus, com quem está carregando um peso que ninguém vê, que não aparece nos exames, que fica quieto na madrugada e pesa. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto e que você nunca esqueça: a tua dor não é maior do que o amor que está sendo preparado para ti. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.